Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos examinando as Sagradas Escrituras, examinando a Palavra de Deus. E nós vamos hoje meditar a respeito de nós somos servos de quem é o nosso Senhor, quem nos domina, quem te domina, quem tem domínio sobre a sua vida. Então nós vamos ver aqui na carta de Judas, que tem um capítulo só, nós vamos ver aqui o versículo 24 e 25, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Seja para Jesus Cristo, nosso Salvador, o único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder. Nós temos que ser dominados por Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, porque através de Jesus Cristo, nós fomos lavados, embranquecidos, nascemos de novo e agora nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Então o domínio por Jesus Cristo, Deus domina nossas vidas, habita em nós, nos tornamos templo do Espírito Santo. Nós vemos aqui em Coríntios, no capítulo 6, que nós podemos fazer muitas coisas, né? Que o corpo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então a gente pode viver satisfazendo o corpo na medida do que há necessidade para nós. Mas nós não vamos nos deixar dominar por essas coisas. Bebedice, glutonarias, feitiçarias, inimizades, porfias. Porque nós somos humanos, não é? Desse tabernáculo carnal, nós algumas vezes tropeçamos, nós acabamos fazendo alguma coisa, falando alguma coisa que desagrada a Deus. Se não for um pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado que a pessoa nega a Jesus, nega a Deus, não quer Deus na sua vida, e então esse pecado não tem perdão, mas os demais têm perdão. Existe consequência daquilo que a gente faz, mesmo sendo perdoado, dependendo do que foi feito, existem certas consequências, porque uma semente que foi plantada vai dar frutos. Então nós podemos ser perdoados. Mas eu não vou me deixar dominar. Se eu praticar algum erro, alguma coisa, eu não vou me deixar dominar por isso. Eu vou procurar não fazer mais, vou me arrepender e deixar. Como o Senhor Jesus disse para aquela mulher que foi apanhada em adultério: arrepende-se e deixa o teu pecado, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então nós não vamos nos deixar dominar por pecado, pela vontade carnal, pela vontade das pessoas. Ninguém te domine ao seu bel prazer, também diz a palavra. E tem muita gente que é dominada pelo pastor, que é dominada pela doutrina da igreja. Você não pode fazer isso, meu irmão, minha irmã. Você tem que viver segundo tua fé. Você não pode ficar dominado pelo que estão mandando você fazer. Jesus é que manda na tua vida. Você foi comprado por Jesus Cristo. Você é servo dele, serva dele. Então aqui nós estamos vendo que nós somos dominados por Jesus. E nós queremos ser dominados por Jesus. Nós não lutamos contra esse domínio. Tomai sobre vós o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sim, é preferível do que o jugo do demônio, o jugo do mundo. De jeito nenhum. Então eu quero ter esse fardo, isso que o Senhor está me oferecendo. Eu quero, é suave, é leve, e Ele me ajuda a carregar. Então, eu me entrego a Jesus Cristo de corpo e alma, espírito, de tudo, né? Eis-me aqui, Senhor. E nós vivemos a vontade de Deus. Mas tem muitas pessoas ainda que não se converteram.
são pessoas que ainda, ou se converteram, não estão bem conscientes ainda do que devam fazer. Em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 25 ao 30, nós vemos assim: E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Aqui o apóstolo Paulo reuniu os irmãos lá em Éfeso e despedindo dos irmãos e dando testemunho que eu passei aí, preguei, falei e agora eu vou partir e vou seguir em frente levando o evangelho. E eu não vou voltar mais aqui. E ele diz aqui: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tudo que o apóstolo Paulo ensinou veio de Deus. Aquele que procura fazer a sua vontade não está fazendo a vontade de Deus, mas aquele que busca a vontade daquele que o enviou não está fazendo a sua vontade, está fazendo a vontade daquele que o enviou, a vontade de Deus. Então tem gente que está pregando o evangelho para ganhar a pessoa para a igreja. Não, esse não está fazendo segundo a vontade daquele que o enviou. Porque a igreja não tem nome, a igreja não tem título, a igreja não tem uma base, não tem construção, a igreja somos nós, o templo do Espírito Santo. Então é assim: olhai, pois, por vós, o conselho do apóstolo, olhem por vocês mesmos aí, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou pastores, ou presbíteros, ou evangelistas, ou mesmo servos e servas, né? Todos nós somos servos e servas, não tem ninguém maior. Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, o apóstolo Paulo já deixou avisado pelo Espírito Santo, ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Olhem por vocês, enquanto eu estou aqui, Deus está me usando para anunciar o evangelho para vocês. O apóstolo Paulo dizendo isso. Depois que eu partir, vão vir pessoas dirigidas pela carnalidade, pelo maligno, lobos devoradores, né, cruéis, que não perdoarão o rebanho. E vão ensinar coisas terríveis para vocês, para ganhar vocês para eles, para desviar vocês da palavra, ainda que a pessoa não tenha essa intenção, mas a intenção é de ganhar dinheiro, de ser superior aos outros, de formar um grupo, e eu sou o pastor, agora vocês têm que dar o dízimo aqui para ajudar a igreja. Tudo isso é mentira, isso é falsidade, isso aí não existe. Ah, mas o obreiro é digno do seu sustento, do seu salário. Sim. Vamos ver quem é o obreiro, o que ele está falando, se ele está pedindo dinheiro, se está pedindo ajuda. Isso aí não é, o obreiro vai entregar. Jesus Cristo falou isso. Eu vim para servir, não para ser servido. E quem vai fazer a obra do Senhor vai fazer a mesma coisa. Eu não estou pedindo dinheiro para vocês porque eu não quero ser servido. Eu estou servindo para vocês o maná celestial. Estou servindo a palavra de Deus gratuitamente. Vocês não precisam pagar nada para mim. Algumas pessoas me dão oferta, eu não posso recusar. Porque são ofertas, não são para mim, aí o Deus vai me dirigir o que fazer, se é pouco, se é muito, isso aí não é Deus que vai tocar no coração. Algumas pessoas fazem. Então, isso é revertido de alguma forma para a obra de Deus. Não é para mim, não peço dinheiro, graças a Deus, o Senhor me mostrou isso há muito tempo já, desde o início do ministério. Então, irmãos, olhem por vocês mesmos. E principalmente aqueles que estão na frente do trabalho, aqueles que estão evangelizando, olhem para o rebanho, para que não caiam em cilada. Ensinem a verdade, como o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, sempre nos ensinou. Porque vão vir lobos cruéis e dentre vocês mesmos, como diz a palavra, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Coisas perversas? Como assim? Olha, aquele pastor lá é adúltero, aquele pastor é ladrão, aquele pastor lá é mentiroso. E, na verdade, não é nada disso. A pessoa está querendo colocar uma minhoquinha na tua cabeça aí para você pensar mal do pastor, do obreiro, para você ficar julgando. E vai lá conversar com o obreiro, vai lá conversar com o pastor. Pastor, o irmão falando que foi o senhor adúltero. É verdade? Medo do quê? Se é verdade, é verdade.
é melhor você saber e sair fora. Mas se for mentira, você já sabe a quem você não tem que escutar mais, não é? Então, por que acontece isso? Por causa disso que vemos aqui, na carta de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Essas coisas acontecem por causa disso aqui, ó. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. O que significa isso? Significa assim: o diabo está em derredor buscando a quem possa tragar. Então o que acontece? Ele usa as pessoas. O diabo em si não vai aparecer para a pessoa. Ele não tem essa autoridade. E se aparecer, você vai saber reconhecer, não é? Mas ele não vai aparecer. Ele usa as pessoas, como o Espírito Santo nos usa também. Então o que acontece? Ele faz com que a pessoa tenha desejos carnais e a pessoa se entregue a esses desejos. Por isso que a palavra fala que dentre vocês vão levantar pessoas que vão falar coisas perversas para atrair os discípulos após si, para formarem eles o grupo e eles serem os mandões da igreja, né? da obra e tudo mais. E por que acontece isso? Porque a pessoa se deixou levar pela carnalidade. Ah, mas foi batizado, estava na igreja, já há tanto tempo na igreja. Sim, mas aqui a palavra fala assim, eles se entregaram nessas coisas carnais e ignoraram que o caminho da justiça, conhecendo, desviaram-se dele, do santo mandamento, e sobreveio sobre eles aquilo que é um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador de lama. O cão que volta ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama é a pessoa que foi abençoada e deixou a vida carnal que vivia, passou a viver em santidade e depois voltou para a vida carnal. Para esse não tem mais sacrifício. Resta uma expectativa de ardor de fogo. Então, o cão que volta ao próprio vômito é aquilo: quando ele estava no mundo, era como um cachorro que comia qualquer coisa, fazia mal, vomitava. O corpo não suportava. Ele se converteu, se tornou servo de Deus. Mas aí ele voltou para o mundo. Aí ele volta para comer aquela comida que também fez mal para ele, ele não está se importando mais. E a porca lavada, que volta ao espojador de lama, é a pessoa que foi batizada, mas não se converteu. Ela era uma porca, uma pessoa indigna. O porco significa uma pessoa indigna, se lavou, mas não nasceu de novo, não se tornou ovelha, não se converteu, continuou sendo uma pessoa indigna. Ela não aceitou Jesus de verdade, não houve uma mudança de vida, não se transformou, não deixou o mundo, continua o mundo no seu coração, nos seus atos, no seu pensamento, na sua mente e nas suas atitudes, no seu falar, no seu viver. A pessoa não teve uma transformação de vida. Então foi a pessoa que se lavou para dizer que saiu do pecado, se batizou para nascer de novo, mas não nasceu de novo. Não tinha a palavra de Deus em si, não aceitou a palavra de Deus e só queria parecer que tinha aceitado. Então ela se lavou e voltou para a lama que ela vivia e continua vivendo. Então é uma pessoa que não se converteu. Então por isso que a palavra nos ensina: quem te domina? Aquele que tem todo o domínio, Jesus Cristo. E a minha carne não terá domínio sobre mim. Farei sempre a vontade do Senhor. Estarei obedecendo sempre ao Senhor. E é isso que o apóstolo nos ensinou. Ele partiu, saiu da presença daqueles irmãos, depois o Senhor o tirou deste mundo também, cessou a sua carreira, combateu o bom combate, guardou a fé. E agora nós temos outros mensageiros que também, com o mesmo empenho, amor, sinceridade, fé e esperança, levam o Evangelho adiante, ensinando as mesmas coisas, porque é o mesmo Espírito, a mesma palavra. Deus não muda e nunca mudará.
Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, que você esteja sempre no caminho do Senhor e que você não tenha sido somente lavado ou lavada, você tenha realmente nascido de novo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.